Oh, glória! Paz do Senhor Jesus, amados! Estamos novamente aqui através das redes sociais, falando uns com os outros e continuamos unidos, hein? Não é porque está aí essa pandemia aí, nós não podemos se encontrar pessoalmente, que a gente não está unido, não. Nós estamos unidos, amém? Então nós vamos cantar aqui sobre a união traz a força. E esse louvor fala sobre isso. Não deixa aí de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar com outras pessoas. E eu quero dizer algo para você, Deus tem uma mensagem especial para você hoje. Então faça o seguinte, assista até o fim. Não desanima não, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor? Oh, aleluia, Deus! É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, o quê? Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos clamar ao Pai? Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união, que nunca falte para nós. Mais uma vez, só para encerrar. Deus, venha nos abençoar e que essa união, que nunca falte para nós. Beijão e até já com a mensagem. Olá, amados, voltamos. Deus tem algo especial para nós nesse dia. Oremos e clamemos a Ele para que possa colocar a palavra de forma especial em nossos corações. Soberano, eterno e grandioso Pai, em nome de Jesus, aqui estou para te exaltar, te engrandecer, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, tem nos direcionado e queremos crescer ainda mais contigo, Senhor, porque estamos caminhando para o teu reino, estamos em direção ao teu reino. Então, ó Pai, que estejamos cada dia mais trabalhados, cada dia mais modelados, cada dia mais lapidados. Visita cada um, ó Pai, que está assistindo nesse momento e esteja abençoando e abrindo o entendimento, ó Pai, para que possamos compreender juntos a tua boa vontade. Muito obrigado, Deus. Igreja Santa, povo de Deus, aqueles que me assistem, todos que estão aí do outro lado da câmera, Deus tem algo especial para você nesse dia. Olha só, o tema que Ele me deu é a fatalidade do Covid-19. É um tema bem assim, contemporâneo, né? A fatalidade do Covid-19. E aí você me pergunta, olha, eu sei algumas coisas que são as fatalidades que o Covid-19 causa. Muitos poderiam dizer assim, tem muitas pessoas morrendo no mundo afora e no Brasil, tem causado aí insuficiência respiratória, muitos têm sido afligidos aí com pneumonia, aqueles que têm diabetes são agravados, aqueles que têm problema de coração e assim acabam morrendo, né? E aí poderíamos dizer o seguinte, isso é a fatalidade do Covid-19 são os idosos, o grupo de risco, mas na verdade Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você e que você possa estar atento para ouvir a voz de Deus. Primeiro eu gostaria de ler com vocês aqui em Gálatas, capítulo 6, versículos do número 6 em diante. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba,
Pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, amados, primeiramente eu gostaria de trilhar aqui esse caminho com você, porque a nossa campanha, como você sabe, ela é trilhando um caminho para o céu. E eu e você estamos sendo moldados para isso, amém? Então, nós nos deparamos aqui com uma fala do apóstolo Paulo, aquelas pessoas ali da igreja na Galácia, e ele diz aqui àquelas pessoas que eles precisavam compartilhar conhecimento, e é isso que eu estou fazendo aqui com você, compartilhando aqui instruções da parte de Deus. Nós não podemos nos enganar de maneira nenhuma, apesar de que muitas pessoas têm maquiado Deus, têm tentado de alguma forma fazer com que Deus pense da sua maneira. Nós não podemos de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ninguém pode enganar a Deus. Olha só, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Então preste muita atenção, Deus ninguém engana, muitas pessoas é que se enganam. A Bíblia diz assim, não se deixe enganar, porque as pessoas pensam que estão enganando a Deus. Muito pelo contrário, nós estamos enganando a nós mesmos quando queremos fazer com que Deus pense da nossa maneira e do nosso jeito. De Deus não se zomba. Nós temos uma missão a cumprir nessa terra. O nosso trilhar por essa terra é precedido aí de uma missão. Como eu preguei esses dias no nosso culto de ceia, nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é o símbolo de uma missão cumprida. Jesus Cristo cumpriu sua missão, e eu e você temos uma missão a cumprir. Nós, durante a nossa caminhada por essa terra, precisamos aí estar fazendo algumas coisas segundo o próprio Jesus nos orientou a fazer. Então nós precisamos o que? Olha só, diz aqui que o homem que semeia, ele colhe. Tudo aquilo que plantamos, colhemos, não é verdade? Então, o que estamos semeando nesse nosso caminhar? Diz que aquele que semeia para a carne, da carne ele vai colher o quê? Ele vai colher destruição. Mas aquele que semeia em espírito, do espírito colherá a vida eterna. Eu estava lendo o livro de Eclesiastes, e ali no livro de Eclesiastes eu me deparei com uma situação, né? O escritor ele diz que o homem e o animal são a mesma coisa. Mas de maneira nenhuma o escritor ali está comparando o homem com o animal no sentido da criação. Mas, meus amados, o homem, a diferença do homem para o animal é a tricotomia. O homem ele é tricotômico, ou seja, ele é composto de corpo, alma e espírito. E eu gostaria que você prestasse atenção. Diferente do animal que é composto de corpo e alma. O que faz diferença entre o homem e o animal é o espírito dado por Deus ao homem. Sabe o sopro na narina? Ali Deus soprou o espírito e a vida. Mas se um homem nessa terra ele caminha somente com o corpo e com a alma, ou seja, cuidando somente da parte física e também se preocupando somente com a área emocional, ou seja, prazeres, deleites, ele está vivendo para a carne, então ele está como um animal. Mas quando esse homem, ele ativa o seu espírito, e como fazer isso? Ligado com o Espírito Santo, e ligado com o Espírito Santo, ao ativar o nosso espírito, aí sim nós começaremos a pensar como Cristo, a andar como Cristo, a viver como Cristo, não por obrigação, mas por prazer. Então, é isso que Deus tem a dizer para nós aqui nessa tarde, a início dessa palavra. Então, nós precisamos semear no Espírito. Mas como semear no Espírito se não estamos vivendo no Espírito? Então, precisamos rapidamente buscar uma vida espiritual. Aqui também diz assim que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, porém não podemos desanimar. Olha aí uma fatalidade do Covid, né? A fatalidade do Covid aí é o desânimo que tem causado em certas pessoas. Até pastores estão desanimados, líderes estão desanimados. Pessoas, então os crentes, misericórdia, vamos tomar cuidado, irmãos. Porque se nós desanimarmos,
está tudo perdido. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Eu gostaria aqui de ler um texto com você, da pessoa de Jesus, ali no livro de Mateus, capítulo 6, ou melhor, perdão, Mateus, capítulo de número 8, versículo do 1 em diante. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele fez uma afirmação, que lindo, né? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Oh, glória! Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então aqui nós nos deparamos com Jesus caminhando por essa terra. Olha só, tem um livro que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Ou o que devemos fazer aí, de acordo com o que Jesus fez. Nós precisamos olhar para os passos de Jesus e trilhar o caminho de Jesus. Jesus trilhou por essa terra e ele cumpriu sua missão. E nós, seguindo os passos de Jesus, olha só, Jesus era marginalizado pelos líderes religiosos. Por quê? Porque Jesus era totalmente o oposto do que eles pregavam. Jesus, ele estava voltado para aqueles que eram necessitados. Jesus estava voltado para levar aqueles que verdadeiramente precisavam dele ao reino do céu. Jesus queria levar todos com ele. Por quê? Amados, a Bíblia fala, não estou falando aqui de necessitados, somente os pobres, aqueles que não têm dinheiro, sem condições financeiras, não. A Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que são humildes de coração, aqueles que são pequenos, aqueles que se consideram ainda que ricos, necessitados da glória do Senhor. Jesus veio para aqueles que estavam dependendo dele. Jesus não veio para aqueles que se acham ou que vivem soberbos por aí. Então Jesus caminhando ali junto com aqueles que eram necessitados, e agora aqui nós vemos uma situação de enfermidade, e todos sabem, a lepra era uma enfermidade horrível naquela época. Ninguém poderia ficar perto de um leproso. O leproso deveria ficar afastado da cidade. E quando o leproso chegava, era perigoso até eles matarem o leproso, agredirem o leproso e jogarem ele para fora, porque ele era totalmente discriminado. Mas olha só, Jesus, ele caminhava entre os leprosos. Jesus estava ali junto dos leprosos. Jesus estava sempre ali manifestando a sua compaixão diante daquelas pessoas necessitadas, e por aí vai. Temos os leprosos, mas temos várias outras circunstâncias também, aonde Jesus, ele prosseguiu e ajudou aquele que muitas vezes muitos não ajudariam. Eu creio que você já está entendendo um pouco do que eu quero te passar. Então, trilhando esse caminho que nós estamos trilhando aqui, precisamos trilhar como Jesus trilhou. Se não trilharmos como Jesus trilhou, estamos sendo somente carne e alma. Só carne e alma, só físico e alma. Não estamos sendo espirituais. Mas se começarmos a trilhar os passos de Jesus, aí sim o Espírito está ativo em nós. Vamos para a segunda parte aqui, e o que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de falar com você, são 3 pontos, tem mais, mas eu queria ministrar para você esses 3 pontos. A fatalidade do Covid e tantas outras aflições. Hoje é o Covid, mas já aconteceram outras aflições, já vieram outras dificuldades, mas hoje estamos falando aqui do Covid-19, do coronavírus. Qual é a fatalidade? Eu quero citar a primeira. A primeira fatalidade do Covid-19 é a hipocondria. O que é isso, pastor? Nós temos deparado com pessoas nesse período da pandemia, pessoas que têm aí se entregado, estão desesperadas, estão apavoradas. Ai, nós vamos morrer, o que será de nós? Ah, se essa enfermidade pega a minha casa, nós precisamos nos proteger, nós precisamos comprar 10 máscaras, 20 máscaras, nós precisamos desinfetar toda a casa. Ai, alguém tocou aqui. Meus amados, tem pessoas que estão fazendo até uma sala extra em casa. Quem tinha sala em casa, o que fez? Fez ali uma área de purificação. Então a pessoa, quando chega em casa, ela tem que tirar toda a roupa, jogar na varanda, passar pela sala, tomar um banho de álcool,
um banho um banho de purificação ali, de desinfecção, tirando tudo aquilo que não presta, né? Fazendo ali uma asepsia geral, e depois ele passa para a cozinha e para os quartos, e depois ainda tem que tomar um banho correndo, porque as pessoas são hipocondríacas. O que é hipocondríaco? É aquele que tem medo da doença, da enfermidade, tudo vai matar, tudo vai morrer. Ai, que medo! Ai, e isso não é por causa do Covid, é por causa de tantas coisas. Está cheio de pessoa aí, amado, no meio do povo de Deus, hipocondríacos. Crente não foi chamado para ser hipocondríaco, sabe por quê? Porque o nosso Deus cura, o nosso Deus transforma, o nosso Deus é capaz de mudar toda a história. Nós não podemos ter medo das enfermidades, nós precisamos crer que Ele é Senhor. Eu não estou falando aqui de não se prevenir, de não se precaver, mas para de exagerar, que coisa é essa? Tem pessoa aí que está se destacando, uma pessoa totalmente descrente por causa de certas atitudes. Vamos prosseguir, amados. A fatalidade também do Covid-19, o outro ponto, o segundo ponto, eu quero que você preste atenção, é a hipocrisia. Quantas pessoas estão sendo hipócritas? Nós estamos vivendo um momento aí em que as igrejas estão fechadas. Tudo bem, a lei mandou, a gente fecha, temos que ser exemplo, não podemos abrir o templo ao público, não podemos. Às vezes fazemos um encontro ali reservado de algumas pessoas, com todos os cuidados, mas não podemos abrir as portas por respeito às autoridades. Amém. Mas, meus amados irmãos, o que me chama a atenção é que muita gente é hipócrita. Nós temos visto aí as filas dos bancos para receber aí o auxílio emergencial, as lotéricas estão assim. Mas espera aí, o grupo de risco é o que mais tem. Está cheio de idoso, está cheio de criança, está cheio de pessoas lá. E nos mercados? Meu Deus. Você vai nos mercados, está super lotado, e quem respeita ali a distância das filas? Está cheio de gente. Eu quero dizer algo para você, preste atenção. E se a pessoa trabalha? A pessoa trabalha, né? Então ela precisa trabalhar, né? Com certeza. Tem o trabalho, a obrigação, né? Tudo bem. A carne precisa do trabalho, né? Porque senão, como é que vai manter a carne se não trabalhar, né? E como é que vai manter a alma, né? Se ficar sem dinheiro, a alma vai ficar triste, aí fica depressivo. Sem dinheiro não dá, né? Então precisa trabalhar. Mas espera aí, nós estamos falando aqui do Espírito. Eu já vou explicar para vocês. Não estou falando aqui que tem que estar na igreja, que tem que estar na igreja, não. Mas tem pessoas que se acomodaram. Tem pessoas que se acomodaram em casa, sai para o trabalho, vive no meio do povo, anda no meio do povo, faz um monte de coisa, se arrisca por causa do quê? Do dinheiro, porque precisa dele. Mas e de Deus? Quem precisa? Então vamos lá. Nós nos deparamos aí com pessoas hipócritas que muitas vezes fazem tantas coisas. Vão em casa de parentes, se reúnem com parentes, faz tanta coisa. Se falar que vai dar dinheiro no centro de Itanhaém, as pessoas vão lá. E imagina, vai até se enroscar um com o outro. Então, nós precisamos estar analisando se essa fatalidade que o Covid tem causado, que é a hipocrisia, não tem atingido nossas vidas. Não podemos fazer muitas coisas para Deus, né? Mas para a carne podemos, para a alma podemos. Então nós estamos sendo como os animais, será? O terceiro ponto, e esse é o que foi predito nas Escrituras. No final dos tempos, diz a palavra do Senhor que haveria apostasia. Então nós temos nos deparado aí com mais uma fatalidade do Covid-19. Olha só, hipocondria, hipocrisia e apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Um dia conheceu, um dia viveu, se viveu. Ele conheceu a fé, ele começou a ter fé em Cristo, mas daqui a pouco ele vai desanimando. Lembra do desânimo que eu falei lá atrás? Então ela desanima e ela deixa de crer no Senhor Jesus, deixa de crer que Deus é poderoso. Deus é bom, né? Deus cura, mas a gente tem que vigiar, né? Tudo bem, a gente tem que vigiar. Mas eu acabei de falar algo especial aqui de Jesus. A igreja não pode abrir, né? Mas será que Jesus quer que nós estejamos somente dentro de casa, fechados, guardados, esperando o culto voltar na igreja, para voltar a estar na igreja vivendo uma religiosidade? Com certeza não.
E com certeza o desejo de Cristo não é que fiquemos fazendo cultos familiares também, porque não é essa a missão. Na Bíblia não está escrito, vá para seus lares e façam cultos familiares e me adorem. Não é só isso não, meus amados. A Bíblia ela diz o seguinte: ide por todo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você está satisfeito de estar em casa só cultuando, tocando um louvorzinho, trocando palavras ali de Deus e achando, graças a Deus, Maranata, a hora vem Jesus. Meus amados, se Jesus voltar e nós estivermos deixando de cumprir a vontade de Cristo, nós não iremos com eles, amados, porque estamos semeando na carne e não estamos semeando no Espírito. Amados, Jesus deixou uma missão para nós: ide pregar o evangelho, fazer a minha obra. Pastor, então o senhor está mandando nós ir para a igreja? Você não está entendendo nada. Ir para a igreja é bom, amados, muito bom. Não pode abrir, a lei diz que não pode, mas a lei não proibiu de usar as redes sociais. A lei não proibiu de você fazer devocionais maravilhosos e começar a compartilhar. Tem pessoa que nem lendo Bíblia atrás, mas orar? Será que tem alguém orando? Às vezes estamos, né? Mas não só a oração e devocional. Você vai orar, vai pedir direção para o devocional, vai fazer o devocional, e durante o seu dia, quanto você tem dedicado para usar o WhatsApp, para usar o Facebook, para usar o Instagram e as outras redes sociais, o YouTube? Quanto tempo você tem dedicado? Eu percebo que depois que houve o Covid-19, eu tenho trabalhado mais do que antes. Porque tem que fazer esses vídeos, tem que estar encaminhando para vocês, tem que estar pregando para o povo aí. Tenho feito várias lives, não somente na nossa igreja, mas também participado aí do Grupo Nacional de Oração do Avivamento Bíblico e também das igrejas em geral no Brasil. Temos feito tantas coisas online, trabalhado com as pessoas. Então, amados, a gente está voltando naquela mesma situação, né? Fazer live é obrigação do pastor. Fazer live é obrigação dos líderes. Não. Todos nós temos uma missão. Se somos espirituais, temos uma missão. Então cumpra a sua missão. Comece a falar do amor de Cristo. Pode ter pessoas morrendo nesse momento. E se o celular tocar ali o sininho, eles vão olhar e eles vão desistir de morrer, porque você mandou uma mensagem para eles. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Cuidado com a hipocondria. Sai dessa, irmão. Sai dessa, nenhum mal te sucederá, sabe? Deus está cuidando da sua vida. Sai da hipocrisia, porque os fariseus eram hipócritas e estavam condenados. E também te digo, tome cuidado com a apostasia, porque tem pessoas abandonando a fé, colocando barreiras aí para não fazer a vontade de Deus. Não vive mais pela fé, está morrendo de medo, abandonou a fé, deixou de cumprir a missão de Cristo. Não está mais fazendo a obra dele com amor. E quando eu falo de apostasia, eu não falo de religiosidade. Eu falo de viver uma vida com amor a Deus e a sua obra. Eu gostaria aqui, amados irmãos, de frisar um outro texto com vocês para encerrarmos. Se na nossa jornada para o céu nós abandonarmos esses dois pontos, nós estamos condenados. Na nossa jornada para o céu não podemos abandonar esses dois pontos. E o primeiro dele é as obras. Eu gostaria de ler com vocês aqui em Romanos, capítulo de número 2, versículo do 6 ao 7. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ou as suas obras. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Olha, meus amados, nós precisamos persistir em buscar o reino dos céus, e o reino dos céus é buscado com força, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra. Se não está podendo ir para o templo, faz aonde você está. Você tem que ser uma pessoa que leva boas novas e não más novas. O que mais vemos é pessoas compartilhando: o Covid matou 100, o Covid matou 1000, o Covid matou não sei o que. Tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente que não vigia, tem um monte de gente. Irmão, para de compartilhar maldição. Isso aí você não foi chamado para isso. Compartilha coisa boa, compartilha a vontade de Deus. Olha só, Deus vai retribuir. E aquele que não tiver obra, e quando voltar ao culto, volta para a igreja, irmão. Assume o ministério.
faz a vontade de Deus, se entrega a Jesus. É preciso arregaçar as mangas e fazer a vontade dele. E por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, o segundo ponto: as obras faz parte da jornada. E a fé? Se você não tem fé de que Deus pode curar, se você não tem fé de que Deus pode te proteger, se você não tem fé que mesmo que você morra, você vai para a glória celestial, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você não tem fé para isso, apostasia. Então, olha só, o segundo passo na nossa jornada é a fé. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Deu para entender? Sem fé, ninguém chega a Deus. Sem fé, ninguém chega ao Senhor. É preciso que nós estejamos com essas duas coisas importantíssimas na nossa jornada: obras e fé. Fé e obras, porque a fé sem obras é morta. Então guarde isso. E a fé, ela demonstra um coração corajoso. A gente muitas vezes vem com aquela conversa: precisamos ser prudentes. Cuidado, muita prudência faz com que você às vezes esteja deixando de crer no Senhor. Lógico que devemos ser prudentes, mas analise na Bíblia o que é ser prudente. Jesus estava no meio dos leprosos. Jesus não tinha medo da lepra, não. Jesus não tinha medo das outras enfermidades, não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava aqui de passagem. Ele disse uma vez assim: o meu reino não é desse mundo. E eu e você estamos aqui de passagem. Vamos parar de preocupar somente com a nossa carne, preocupar somente com o nosso bem-estar. Vamos começar a preocupar com o bem-estar da vontade de Deus. Amém? Eu desejo para você um lindo dia, em nome de Jesus. Muito obrigado por fazer parte desse canal. Não deixe aí de compartilhar. Compartilha, não deixa de deixar o seu joinha, não deixe também de se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva para receber as atualizações e comentar aqui embaixo. Comenta. Um grande abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus.